Olá, senhoras, olá, senhores. Sou Dimas Vilaça, como alguns de vocês já me conhecem, sou professor de ciências do EAD Concurso. Bom, nós estamos concluindo essa parte da estequiometria agora. Nós vimos no início, nas primeiras aulas, as leis mais importantes, Lavoisier, Proust, Dalton, aplicamos isso. Na segunda parte a gente viu o acerto dos coeficientes usando métodos por tentativa, lá com ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, o método algébrico, o mais rápido, o mais eficiente, lá botando os coeficientes x, y, z, w, t, v, enfim, e vimos também de passar, já que estávamos ali, um balanceamento por oxo-redução. Nessa sequência, nós vamos trabalhar agora uma coisa muito importante, que é a conversão do número de mols, aqueles números que nós calculamos, em massa, em volume, em número de moléculas, em número de átomos. Preste muita atenção. Tá? Agora sim, nós vamos sair da química, do papel, você escreve, aceita tudo e vamos para o laboratório. Bom, eu vou usar uma equação de uma reação clássica para a gente poder começar com mais tranquilidade. Eu vou usar a equação de uma reação conhecidíssima, chamada a síntese de Haber-Bosch. Haber e Bosch conseguem produzir, antes da Primeira Guerra Mundial, eles conseguem produzir amônia NH3, que era importantíssima, olha a importância histórica disso, para a Alemanha na produção de explosivos, né? Trinitrato, nitrogênio, de tolueno, trinitrato de glicerina, trinitroglicerina e principalmente adubos. Tiravam a mistura gasosa atmosférica, puxavam, refrigeravam, liquefaziam, faziam ar líquido. Iam aquecendo aos pouquinhos, isolando os componentes. Todos os gases, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, H2, N2, CO2, tiravam todos os gases, inclusive o H2 e o N2 que você vê aí. Depois reagiam e conseguiam produzir. Aliás, vi uma reportagem recentemente que atualmente essa síntese já pode ser acelerada utilizando urânio como catalisador. Eu não sabia, recentemente eu vi uma reportagem aí num canal de ciência muito interessante. Mas essa é a síntese de Haber-Bosch, para produzir amônia, conhecidíssimo em qualquer concurso, em qualquer exame civil, militar, vestibular. Tá, vamos aplicar os conceitos que nós vimos, né? Que é o seguinte agora. Nós temos que fazer o que primeiro? Sempre balancear. Você já sabe que ele vai te dar os pesos atômicos, né? Peso atômico do hidrogênio é 1, peso ou massa atômica, e do nitrogênio é 14. Não preocupe em decorar isso, tá? Observe que se eu botar 1 aqui, ó, eu vou ficar com 2 hidrogênios aqui. Ó a tentativa. É uma oxirredução, tu viu? Ó, substância pura simples, só pode ser redox. Mas nós vamos por tentativa. Eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter que ter 2 no segundo. Aí começa a complicar. Porque como eu já tenho 3 hidrogênios aqui, ó, eu vou ter que usar uma fração. Como eu tenho que um número que multiplique 3 e dê 2, eu vou ter que multiplicar por 2 sobre 3. Veja só. Tá. 2 sobre 3, porque 2 vezes 3 é 6, dividido por 3 é 2, ficou igual aqui. Mas quando aparecer fração, você elimina a fração. Como que eu faço isso, Dimas? Você vai multiplicar tudo por 3. Ó, tu vai pegar aqui, preste atenção, multiplica por 3 aqui, ó, eliminou 3, ficou 2, ó. Multiplica aqui por 3, ó, também aqui, ó. Ao fazer isso, você ficou com 3 vezes 2, 6 hidrogênios, e aqui também, ó, 2 vezes 3. Compreendeu? Tá. Então, nós já sabemos que não devemos começar botando 1 ali. O que nós vamos fazer? Começar tudo de novo? Então, agora vamos lá. Nós temos H2, ó, daria certo, era só multiplicar, mas é uma perda de tempo. H2 mais N2, ó, dando NH3. Tá muito bom? Tá. Então, agora, como não deu certo botar 1 no hidrogênio, você viu, ia dar fração, bota 1 aqui, ó. Por isso tinha uma tentativa. Deu fração, muda. Agora fica fácil. 1 vezes 2 é 2. Tu coloca 2 aqui, ó. 2 nitrogênio. Pode sair também pelo algébrico. Ó, X, Y e Z, A, B, C. Ou por oxirredução, mas esse é o mais fácil. Então, botou 1 aqui, porque quando você botou 1 aqui no hidrogênio, deu fração. 2. 2 vezes 3 é 6 hidrogênios. Coloca 3 aqui, ó. Porque está multiplicando por 2. Tá. Observe que agora nós já sabemos que o peso atômico do hidrogênio é 1, e o peso atômico do nitrogênio é 14, peso ou massa atômica. Então, quanto que eu tenho de massa aqui? 6 gramas. Olha que bonito. 6 gramas. Tá, vamos falar, eu tenho 3 mols de hidrogênio, eu tenho 6 gramas, mesma coisa. Mas, ó, pintando tudo de novo, Lavoisier, Proust, olha aí. Nitrogênio é 14 o peso atômico, ó. Hidrogênio é 1, nitrogênio é 14. Tranquilo. Então, nós temos agora
melhor, 14 vezes 2, ó, vai dar 28 gramas. Observe que nós já sabemos quanto tem que dar no segundo membro, ó, pelo Lavoisier. 6 mais 28 tem que dar 34. Mas você percebe que se você fizer assim, ó, nitrogênio 14, mais hidrogênio 3 vezes 1, 3, 17, vezes 2, ó, olha só, 34, deu a mesma coisa. Veja que aplicou o Lavoisier. Ah, e se eu tiver só 3 gramas de hidrogênio? Eu vou utilizar 14 aqui e vou produzir 17. Ah, mas se eu tiver 60 de hidrogênio? Eu vou utilizar 280 e vou ter 340. Entendeu? Aí você já está aplicando as proporções fixas. Viu como é importante isso? Pois é. Então, isso quer dizer que 3 mols de hidrogênio são 6 gramas. Ah, e se eu usar 6 gramas de hidrogênio e 30 gramas de nitrogênio? Vai sobrar 2. Aí já é o reagente em excesso. Percebeu o que eu falei? Tranquilo? Tá. E se eu usar 10 gramas de hidrogênio e 28 de nitrogênio? Vai sobrar 4 de hidrogênio. 6 reais com 28. 3 reais com 14. 60 com 280. Primeira transformação, tranquila. Bom, segunda transformação. Então, passamos de massa para... Desculpem, passamos de número de mols para massa. Foi tranquilo. A segunda, nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos utilizar a transformação de número de mols agora para volume. Para fazer isso, nós temos que aplicar uma coisa que a gente chama de lei do volume molar. Essa lei do volume molar, ela diz o seguinte, que quando você está em CNTP, condições normais, temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então, ó, CNTP, você tem 1 atm de atmosfera, né? E trabalhando aí de 0 grau na escala falsa, na centígrado, ou 273 na Kelvin. Tá, então, se está em CNTP, nessas condições que ele passou para você, condições normais de temperatura e pressão, qualquer gás, 1 mol ocupa 22,4 litros. Tranquilo? Então tá. Então vamos agora dar uma limpadinha no nosso cantinho aqui, ó. Vamos usar a nossa borrachinha, que é bem prática, para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. Muito bom. Trabalhando, então. Agora, meninos, observem. O que nós vamos ter? Vamos supor que nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. Como eu tenho 3 mols aqui, ó, qual é o volume que eu vou ter aqui? O volume é 3 vezes 22,4 litros. Você viu? A massa, ó, se manteve constante do primeiro para o segundo ano. Mas veja que o Lavoisier fala em massa, ele não fala em volume. O volume pode até se manter constante, mas normalmente não. Normalmente há uma expansão ou uma contração. Veja que eu tenho 3, por quê? Porque cada 1 mol é 22,4 litros. Ó. Eu tenho 3 mols, então fala 3 mols, 6 gramas, ou 3 vezes 22,4 litros é a mesma coisa, mais 1 mol de N2. 1 mol é 22,4. Então, nós temos 22,4 litros aqui. E no segundo membro, nós temos 2 mols vezes 22,4. 2 vezes 22,4 litros. Você nota que realmente, ó, 44,8, aqui, ó, 4 vezes 22,4. Houve uma contração de volume. O volume do primeiro membro é maior que o do segundo. Tá? Percebeu? Então, o volume nem sempre se mantém constante. Cuidado com essa pegada, que ela é uma pegada acadêmica. Então, você pode transformar o balanceamento que você fez, ó, para massa usando os pesos atômicos. E pode usar para volume, ó. Olha só, usando a lei do volume molar, desde que esteja em CNTP. E se não tiver, aí você vai ter que usar Clapeyron. Tranquilo? Então tá. Continuando, meninos, vamos para frente que nós temos muita coisa para ver ainda. Então vamos lá. Vamos continuar com a mesma equação. Então, ó, H2, nós já sabemos o balanceamento, mais N2, ó, dando NH3. Tá muito bom. Pelo nosso balanceamento, você lembra, nós botávamos 1 aqui, ficávamos com 2 nitrogênio, 6 hidrogênios no segundo, 3 aqui. Agora, nós vamos fazer uma conversão para número de moléculas. Preste atenção. Fizemos de número de mols para massa, você viu que é importante, usando PA. Fizemos de número de mols para volume, usando a lei do volume molar. E agora, as mais interessantes. Nós vamos aplicar o princípio de Amadeu-Avogadro. Nosso amigo Amadeu Avogadro, difícil falar esse nome, né? Ele diz o seguinte,
que em 1 mol, atenção agora, de qualquer substância, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Ou que em 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O pessoal costuma brincar, é a dúzia da química. 1 mol de sapatos, 6,02 vezes 10 a 23 sapatos. Então vamos calcular agora o número de moléculas que nós temos aqui, ó. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23. Então eu tenho aqui, qual o número? Você viu? Eu tenho aqui 3 mols, eu tenho aqui 6 gramas, eu tenho aqui 3 vezes 10 a 24 litros, se tiver em CNTP. Olha as correlações que interessantes. Tá. E agora, quanto que eu tenho aqui em número de moléculas? Eu tenho 3 vezes, ó, esse 3 aqui, ó. Eu tenho 3 vezes, ó, 1 mol, 6,02, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ó, de H2. Mais, e de nitrogênio eu tenho 1 mol. 1 mol, 6,02 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás nitrogênio. E quantas moléculas eu tenho de NH3? 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ó, tranquilo. Observou? Porque eu apliquei o Avogadro. 1 mol, ó, 3 mols, 1 mol, 2 mols. Viu a importância do balanceamento? Agora, para encerrar, a parte mais chatinha. E como é que eu calculo o número de átomos? Pois é, cara. Então, esse número de átomos é calculado assim, ó. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá. Mas você nota que no H2 eu tenho 2 átomos em cada uma molécula. Aí é que está o perigo. Então, qual é o número de átomos que eu tenho agora? Nesse número de moléculas, eu tenho 2 vezes 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Porque cada uma molécula tem 2 átomos. Se eu tenho esse número de moléculas, eu multiplico por 2. Ó. Tu vê que também o número de moléculas não se manteve constante. Agora, o número de átomos tem que se manter. Cuidado, hein? O número de moléculas e o volume não precisam se manter constante. Mas a massa e o número de átomos, sim. Bem complicadinho, né? Tá, mas, no nitrogênio, cada molécula também é formada por 2 átomos. Então, eu vou ter 2, ó, porque cada uma molécula tem 2 átomos, vezes 2 vezes 1, vamos botar o 1, né? Aqui, ó, esse 1 aqui, ó, vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ó, de nitrogênio. Porque eu tenho esse número de moléculas. 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como cada uma molécula tem 2 átomos, eu multipliquei por 2. E agora o mais chato. Esse aqui é cruel. No NH3, calculando aqui para o NH3, ó. Vamos buscar aqui. Calculando aqui para o NH3. Tu viu que eu tinha 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que eu tenho 2 mols, e cada mol, esse é o número de moléculas. O problema é que no NH3 a estrutura é assim, ó. NOH3. Então, em cada uma molécula, eu tenho 4 átomos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar para o NH3, eu tenho 4, porque cada uma molécula, ó, de NH3 tem 4 átomos. Ó, 1, 2, 3, 4. Vezes o número de moléculas, que é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Percebeu? Chatinho, mas tu pega com o tempo, é fácil, não tem tanto problema. Beijo grande no coração, fiquem com Deus, né? Eu vou dar uma descansadinha, dar um tempo para vocês pensarem. Beijo grande no coração, espero que tenham aproveitado e levem a sério. Não tem concurso, não tem civil, militar, vestibular, não tem nenhum tipo de prova seletiva que tenha química que não apareça esse conteúdo. Cálculo estequiométrico não é uma, cai no mínimo 2. Beijo grande, namastê, fiquem com Deus.